Olá, eu sou a Ingrid E eu sou a Sandra. e você está no Gatos e Livros. Oi, pessoal! Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que é a professora Sandra. E a gente vai ter a primeira entrevista do canal, tô super empolgada. Eu também. E a gente vai falar sobre o que hoje? Dom Quixote. Que é mostrar os nossos convidados especiais. Olha aqui, temos convidados especiais, Dom Quixote e, lógico, Sancho Panza. E temos também 2 edições do livro, né, Sandra? É isso mesmo. Eu escolhi trazer essa, que foi o primeiro que eu comprei, e esse foi o último. Ai, gente, muito chique, olha. Aqui estão os 2 volumes? Esses são 2 volumes. E esse também? Não, esse aqui é uma edição bem antiga, de 60, 64, em 5 volumes. Mas essa edição, ela é incrível, ela é linda, ela é toda ilustrada. É um Mostra texto um pedacinho com a ó, ilustração pra gente. é um Participação do texto- Ório. É um texto que é uma delícia de ler. É uma delícia, é uma delícia. E esse tá em português, né? Esse tem em português. Esse também. Não, esse tem em Esse espanhol. tá em espanhol. Bom, primeira pergunta é, conte um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer. Bom, você falou quase tudo, que eu sou Sandra, sou professora e, bom, me formei em letras lá na USP, então minha graduação é em literatura, é língua, literatura espanhola, hispano-americana e língua portuguesa, mas me especializei em literatura espanhola, então a partir da pós-graduação, aí eu caí de cabeça, mergulhei de cabeça no que é a literatura espanhola, mas principalmente o Cervantes e o Dom Quixote. Don Quixote. E por que você escolheu a graduação em letras? Olha, eu pensei tanto sobre isso, sabe? Por que eu escolhi esse curso? E eu tenho quase a impressão que foi o curso que me escolheu. Ah, conta mais. Eu não sabia o que fazer, eu estava fazendo cursinho, né? Meu pai perguntando, e aí, o que você vai fazer e tal? E eu não sabia, porque eu gostava de biologia, eu gostava de direito, eu gostava de, enfim, de coisas tão diversas. De coisas tão diversas, e eu não encontrava o ponto comum, né? E já bem próximo de fazer inscrição no vestibular, aquele negócio, eu não tinha ideia do que eu queria. Eu tinha 16 anos, não tinha a menor ideia do que eu queria 16, fazer. bem novinha. É que o meu aniversário é bem no final do ano. Ah, tá. Bom, e aí eu conversei com uns rapazes que trabalhavam no cursinho que faziam letras, né? As coisas faziam francês. E me contaram um pouquinho do curso, como é que era o curso de letras e tal. E eu falei, poxa, tá aí, eu vou fazer letras. Aí escolhi ali, naquela época você tinha que fazer escolha da língua estrangeira já no vestibular. E aí coloquei francês, coloquei alemão e espanhol, mas foi a terceira opção. Olha, a terceira opção que se tornou a sua língua do coração. Não, e não só isso, assim, foi com certeza o curso da minha vida, assim, sabe? Ah, que legal. Eu me identifiquei tanto com o curso, com a cultura, com a língua. Olha, enfim, foi ele que me escolheu, com certeza foi isso. Adorei essa história, não conhecia. E agora falando um pouquinho sobre livros, né? Quais são os seus autores e livros preferidos? Ah, então, eu tô numa baita defasagem, assim, e de certa forma acho que tem até a ver com o meu curso, mas enfim. Entre o meu curso, que trabalha muito com os clássicos, né? O mais moderno que eu fui ter contato, e nem foi na faculdade, isso já foi trabalhando como professora de literatura no cursinho, foi Saramago, sabe? Saramago, essa geração, Adélia Prado. E assim, eu vejo às vezes, né, eu tô tão por fora, às vezes eu pego uma dica de algum colega, o pessoal lá na escola, tem um monte de livros e pessoas interessantes escrevendo, né? Mas assim, eu não consegui reservar um tempo para me dedicar e ler, né? Então, eu acabo ficando muito nos clássicos. Eu adoro Saramago. Adoro Saramago. Ensaio sobre a cegueira ou alguma outra obra? Então, o primeiro texto que eu li foi o Memorial do Convento e foi um choque. Primeiro, aquela forma de escrever, eu lembro de ler um capítulo e parar e falar, não, Tá errado isso tá aqui. errado. O que ele tá fazendo? Eu não tô entendendo, que coisa, ai, sei lá, aquilo foi de verdade, foi um tapa na cara. E eu deixei. Depois, no ano seguinte,
estava o livro lá na lista da FUVEST. Eu falei, vamos ler, vai. E aí foi outra história, porque eu sentei e só parei de ler na hora de dormir. Foi quase o livro inteiro. E eu fiquei tão emocionada. É um texto que eu lia, minha família é portuguesa, meu pai, minha mãe, meus avós. Então eu lia e eu tinha a impressão que eu estava conversando com a minha avó. Olha! Era o sotaque, era o jeito de falar. A cadência, o jeito de falar, aquelas palavras. Eu senti que eu estava conversando com meu pai, com a minha avó. Se tornou uma coisa tão familiar que daí pra frente eu fiquei apaixonada. Mas dos autores clássicos, Saramago ou Miguel de Cervantes? Gente, essa pergunta é fácil. Sempre Cervantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Dom Quixote de la Mancha, do autor espanhol Miguel de Cervantes. E por que você gosta tanto desse livro, Sandra? É outra pergunta difícil de falar. Pensa que eu fui ler o Dom Quixote quando estava no quarto semestre da faculdade, né? E espanhol não é, minha família não é espanhola, eu não tinha nenhum contato. Eu entrei no curso para aprender o hola que tal, assim, do básico do básico. Eu não tinha conhecimento e tal, mas eu achava super bonito. Quando chegou no segundo ano, na metade do segundo ano, a professora que nos dava o curso, que é a Maria Augusta, uma querida e, assim, eu acho que é a maior conhecedora de Cervantes no Brasil, com certeza. Formou uma geração inteira de cervantistas, entre os quais eu tive a sorte de participar. Ela nos avisou no final do primeiro semestre que seria leitura obrigatória do próximo semestre e que nós teríamos que ler durante as férias, porque não daria tempo de ler durante o curso. Eu levei a sério, lógico, né? Nerd. Comprei, aí lógico, mas eu não queria levar a sério. E aí foi quando eu comprei esse aqui. Certo. Então, eu primeiro peguei na biblioteca, uma edição em espanhol mesmo, mas eu estava muito no começo do curso. E gente, é espanhol século XVII, não é espanhol moderno. Nossa. Não, de verdade. Foi muito difícil. E então, eu vi essa edição no sebo, em frente a letras mesmo, ali na Fefeleche. E eu vi que era, primeiro uma cadernação bonita e tal, estava em português e super ilustrado, ele é tão bonito de ver. Falei, eu vou levar esse aqui, né? E vou com os dois. Foi incrível. Foi incrível. Desde o comecinho? Então, no começo você olha, você acha aquilo tão estranho a história, assim, você fala, não, né? É tão estranho que conta. Enfim, aquilo tudo era muito, muito estranho, mas era muito engraçado. A forma como um leitor fica louco de tanto ler, que é essa história do Don Quixote. Um devorador de histórias de cavaleiros, dragões, princesas, enlouquece de tanto ler. E resolve se tornar aquilo que ele mais sonha, que é um cavaleiro andante. Aí ele pega aquela armadura velha, toda meio quebrada, vai remendando. É a descrição, você não entende. Ele vai remendando, vai dando um jeitinho aqui, outro ali, tudo mais ou menos, né? Pega o escudo, pega a lança, um cavalo bem velhinho, bem magricelinha que ele tinha, e vai pelo mundo. Ele vai pelo mundo para tornar o mundo um mundo melhor. Então, é super bonito, mas aí ele faz cada bobeira, se mete em cada confusão que você fala, nossa, por que ele está fazendo isso? É um livro que essa é a primeira vez que eu li. Eu lembro que eu ria, tinha dias que morávamos numa casa que tinha umas janelas baixinhas, né? E um jardim. Eu ficava sentada na janela, tinha horas que eu ria tanto, que eu pulava da janela, corria no quarto da minha irmã e dizia, você tem que escutar isso. Mas foi incrível a leitura. Enfim. O seu irmão gosta de Dom Quixote? Acho que ele nem se lembra. Mas foi tão engraçado. E a forma como o autor escreve, a forma como as coisas acontecem, a sequência, quando entra o Sancho na história, que ele não entra de cara, ele entra alguns capítulos para frente, as aventuras e desventuras do cavaleiro, mas assim, tudo aquilo, eu acho que é persistência nesse sonho, nesse ideal, mesmo tudo dando errado. E ele continua, e ele sempre encontra uma forma de pensar uma forma otimista, assim, bom, isso não deu certo, mas na próxima vez vai dar.
Ah, mas não deu certo por quê? E aí ele trazia um personagem de ficção e dizia, porque aquele gigante do livro tal tem inveja de mim. Então ele vai criando uma rede de histórias baseadas no que ele leu que justificam quando tudo dá errado. E o Sancho, meu Deus do céu, um analfabeto, um lavrador analfabeto, que vai, né, atrás daquele sonho, daquela promessa que o Don Quixote faz dele se tornar rico, de poder criar bem a filha, de poder oferecer o melhor para a esposa, de ser um governador. Ganhar terras, né? Isso, uma ilha. Bom, ele diz uma ínsula, que é uma palavra antiga, uma palavra que está sempre no mundo da fantasia em espanhol, não é? Ínsula, uma ínsula é uma coisa que existe, uma ínsula não existe. Mas ele promete a tal da ínsula. E como o Sancho, que é um homem tão realista, tão pé na terra, que tem tantos conhecimentos da terra, do mundo, ele vai embarcando, ele vai se desesperando cada vez que o Don Quixote faz alguma aventura que termina mal, que são muitas ou quase todas. Ele se desespera, ele acha estranho, ele começa a perceber que o amo dele é doido. Tem um momento que ele começa a pensar, acho que doido sou eu que estou seguindo, né? Que continuo seguindo. Mas é alguém que tem uma sabedoria, ao mesmo tempo tão simplista, e que a gente ri muito das coisas que ele faz, ele solta um refrão atrás do outro, mesmo que não tem nada a ver com a situação. É divertidíssimo o texto. Mas aí a relação entre eles dois vai crescendo também ao longo do livro. E acho que é bonito ver o quanto tem de humano esse texto. A dimensão humana, e eu acho que é isso que torna esse texto tão atual. Porque a dimensão, nós não mudamos, né? As coisas não são como eram no século XVII, ninguém mais faria o que o Don Quixote faz hoje em dia, seria muito difícil de ter tanta informação, né? Ou não, né? Acho que a gente tem tanta, às vezes é demais e pode até enlouquecer. Mas a alma humana vista de uma forma, às vezes, dura quando ele sofre, né? Quando ele é maltratado e tal. Mas tem uma ternura, tem uma beleza que eu acho que é transcendente. Nossa, eu acho gente, que é isso. Se depois dessa declaração de amor vocês não quiserem ler Don Quixote, eu não sei o que vai fazer vocês quererem ler esse livro. Volvemos de la pausa. Falei certo? Falou, Don Quixote, Sancho Don Quixote, Sancho Don Quixote, Sancho. Ingrid e Sandra. Quais os sentimentos, né? Você já falou de vários, mas quais outros sentimentos que a obra te traz? É bem engraçado falar sobre isso, porque eu ouvi depois de muitas pessoas a mesma coisa. A primeira vez que eu li, eu ri muito, eu me diverti, eu gargalhava. Meu irmão, as pessoas viam no meu quarto, o que está acontecendo? Eu morava com meus pais, no começo da faculdade, então, de repente alguém vinha e eu estava rindo, eu contava, eu falei, você não vai acreditar no que ele contou. E eu pensava assim, meu Deus, mas como é que esse autor, lá no comecinho do século XVII, pensou nisso, dessa forma, falou desse jeito, né? Enfim, só um grande autor seria capaz de fazer aquilo, com certeza. Mas a segunda parte do Don Quixote já é um texto muito mais melancólico, porque quem não conhece a biografia do Cervantes, bom, acho que quase ninguém conhece, né, gente? Enfim, não, né? Tá muito atrás, quem nunca leu, imagina. Mas o Cervantes, ele morre um ano depois que publica a segunda parte. Nossa, tão cedo. Muito. Ele já estava um pouco mais velhinho. Já era velhinho? Mas você sabe, século XVII as pessoas... Velhinho de 40 anos? Não, ele tinha lá os seus 60 e tal. Mas morre pobre, morre desiludido, então... Ele estava doente? Estava doente, sozinho, ele teve uma filha, mas as histórias pessoais de Cervantes, isso sim é uma outra história. As voltas mirabolantes, ele foi soldado, foi preso por piratas, ficou 5 anos para ser resgatado, um resgate de um valor absurdo na época, porque julgaram que ele era alguém muito próximo do rei, mas uma coisa tão maluca. Ele que foi um soldado tão valente, quando volta para a Espanha, ele está sem um centavo, a família juntou tudo que tinha para resgatá-lo. Não fazia ideia dessa história do Cervantes. E aí ele consegue, assim, a duras penas, um trabalho público aqui, outro ali, porque ele foi ferido durante ele era soldado.
Ele foi ferido durante uma batalha, mesmo com febre e machucado, ele continuou na batalha até o final. Então ele ganhou uma carta de recomendação do rei não, de alguém muito próximo ao rei, dizendo, olha, para esta pessoa, reserve algum cargo importante para ele ter uma vida tranquila, porque ele não mais poder ser soldado. Pois essa carta, que deveria trazê-lo de uma situação boa para a Espanha, quando ele voltasse para a Espanha, foram lutas, batalhas ali no Mediterrâneo, próximos da Grécia. Ele foi preso por piratas argelinos. Gente, que mundo era aquele, não é? Gente. Fica 5 anos preso. O resgate é um negócio altíssimo, porque acham que a família dele não tinha. Então juntam todos os centavos para tirá-lo do cativeiro. Isso marca muito a vida dele. Tanto é que ele tem alguns personagens dentro do Don Quixote que fazem referência a esse tempo dele, que ele foi ele mesmo cautivo, como fala em espanhol, lá em Argélia. Então, e são episódios bonitos, assim, na primeira parte, que é bem mais divertida que a segunda em termos de acontecimentos engraçados e tal, mas de repente surgem histórias que você vê que tem ali um fundo muito pessoal, muito humano. Então a história do Capitão falando portunhol, do Capitão Cativo e da Zoraida, que é a filha lá do senhor, que é quem liberta, é muito bonita. É uma história de amor, assim, cruzando religiões que nesse momento não se cruzavam. A gente fala de Inquisição nessa época na Espanha. Nossa, é verdade. Sabe, então, uma moça que renega a religião para salvar o grande amor, os dois chegam na Espanha, ele é deserdado, a moça foi amaldiçoada pelo pai, porque escapou com um cristão, e ele acaba encontrando, num dado momento, ali no lugar onde tudo acontece, no meio de um caminho, e ele conta essa história para ele, para o Sancho, o Don Quixote pensando sempre sobre o que leva, o que move as pessoas, a coragem, a valentia, mas também o amor e o espírito, um espírito elevado. Ai, como é bonito ouvir você falar do Don Quixote. Mas é super bonito, assim, é um texto que você vai rir e você vai chorar, você vai pensar, você vai sentir. Apesar da distância, a gente fala de 1605, né? São mais de 400 anos da primeira parte, mais de 400 anos da segunda também. Mas é um texto que ainda vai provocar muitas emoções. E digo mais, entre a primeira vez que eu li e depois que eu voltei a ler, ou ler uma parte, ou ler inteiro, eu reagi de formas completamente diferentes. Olha, que interessante. Mas completamente. Eu lembro de ler e ficar tão triste com uma parte em que antes eu ria e ia. Fiquei pensando assim, meu Deus, o que aconteceu com o texto? Não foi o texto, fui eu. Então eu mudei, eu via a vida de outra forma, né? Eu não era mais aquela pessoa, eu era outra. E eu fui descobrindo com várias pessoas, quem fazia mestrado comigo do nosso grupo de estudos, e depois quando eu fui fazer doutorado, eu fui para Valladolid no ano do centenário, do quarto centenário, para viver essa emoção aí do quarto centenário do Don Quixote, para estudar Don Quixote, lógico. E no curso, pessoas assim, de países diferentes, né, de experiências diferentes, os relatos eram os mesmos. Você lê com 18, você lê com 20, você lê com 30, você lê 40, está sempre lendo um livro novo. Cada vez vai ter alguma coisa que vai dizer mais para você. Eu vou voltar a ler, agora que eu já passei dos 50, eu tenho que voltar e ler. Não dá para dizer com essa carinha, né? Ler, para pensar, bom, agora que eu já tenho uma idade próxima do cavaleiro, como será que eu sinto as coisas? Nossa, vai ser incrível. Vai ser outra experiência. Vai ser. Eu não tinha nem pensado nisso. Eu vou fazer isso. Dá pra ver seu olhinho brilhar. Não sei se dá pra ver pela câmera, mas por aqui dá super pra ver. E existe algo que você ama, ele é zero defeitos pra você. Mas tem alguma coisa que você não concorda com o livro, ou que você faria diferente? Ah, não. Imagina. Eu acho que um clássico é tão difícil, né? Quando a gente fala em clássicos, a primeira pergunta é por quê? O que esse livro tem, né? Uhum. Eu acho que ele é profundamente humano. Ele é profundamente humano. Ele mostra pessoas de origens tão diferentes. É um livro que falamos de Inquisição, né? De uma perseguição horrorosa aos muçulmanos, perseguição horrorosa aos judeus, na Espanha, expulsão deles, né? Horrível, né? Torturas, perseguição. E um livro que inclui personagens judeus, inclui personagens muçulmanos,
com muita dignidade. Olha. São tratados com muita dignidade. Em nenhum momento é desqualificada a religião. Eu não sei como isso passou pela Inquisição, porque nenhum livro era publicado sem passar por alguém que fazia uma revisão para ver se estava de acordo, né? Eu não sei como esse livro passou, porque tem muita dignidade, tem de verdade, acho que uma dimensão humana universal, né? O que todos nós temos dentro de nós, os sentimentos, quem nós somos, as dificuldades. Bom, não são as mesmas de 1600, mas algumas questões não mudaram. E é universal, tanto faz se a gente fala de mim, se falo de uma pessoa na Europa, se falo de uma pessoa lá na Índia, muitos sentimentos são comuns porque no final nossa essência vai ser a mesma, né? Nossa, ele era um homem à frente do tempo dele, então. Completamente, completamente. Uma vida muito infeliz, assim, mas que nos deixou com certeza, não deixou muitas obras, mas o Don Quixote, e ele tinha consciência, ele sabia que aquilo era o livro da vida dele. Ele escreveu outras obras. Escreveu contos, novelinhas curtas, exemplares, que são deliciosas, são divertidas. Bem novelas assim de costumes, são divertidíssimas. Deixou poesia, deixou teatro. Mas ele queria ser dramaturgo. Não adianta. O que ele fez, assim, e ele percebeu, entendeu, era o Don Quixote. Era essa novela, esse romance, né? Que, enfim, que foi mais do que ele tinha imaginado. Foi além do que ele tinha imaginado, com certeza. Nossa. Bom, eu pedi pra você falar algo que você discordava, mas pelo visto não existe. Não dá. E você gostaria de deixar alguma mensagem pro nosso público do Gatos e Livros? Leiam, tenham gatos, sigam o canal, sempre tem coisa nova. Gente, olha, eu vim fazer uma entrevista, gente, de verdade, maravilhoso. Não é fake news, né? Tem gatos e tem livros tem aqui. Gatos e tem livros. Bom, Sandra, muito obrigada pela primeira entrevista do canal. Ela é mais do que especial. Tô tão feliz. Eu também. Fala, gente, Don Quixote Sancho. Não, achei que foi maravilhoso. Eu mal posso esperar para acabar esse vídeo e já ler minha cópia aqui. A Sandra me deu, inclusive. Né, não deles. Não deles, a minha cópia do livro. E, bom, se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal. E caso você queira ler o Don Quixote, compra pelo meu link da Amazon para ajudar o canal, por favor. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.